E aí, pessoal, tudo bom? Vida média, meia-vida, constante radioativa, tudo isso é importantíssimo na parte matemática da radioatividade. A gente, por exemplo, sabe que um elemento radioativo, ele tem um processo de desintegração que a gente chama de meia-vida, que é o tempo necessário para que essa amostra vá se reduzindo à metade. Nenhum fator físico nem químico altera a meia-vida, não. Se a meia-vida do elemento é de 10 anos, nada vai alterar. Ainda tem outro fator importante. O elemento radioativo, ele é radioativo sozinho, isolado, ou quando está em outro composto. Por exemplo, se eu tiver um sal, onde o sódio que eu coloco seja o isótopo radioativo, aquele sal será radioativo. Então, não é o elemento somente isolado. Outro detalhe é que a meia-vida é uma característica de cada elemento. Cada elemento tem sua meia-vida. Alguns são super longos, urânio, 4,5 bilhões de anos. Outros são bem curtinhos, bem rapidinhos. E a gente pode calcular essa meia-vida. Uma das mais conhecidas é a do carbono 14, que a gente consegue dizer mais ou menos o tempo onde viveu, o tempo, a época que viveu uma determinada amostra que a gente tem de algo vivo, como uma madeira, um corpo, né, quando se acha uma múmia, uma ossada e por aí vai. Vamos embora ver como é que o Enem cobra isso na prova deles, que é bem interessante. Vem comigo. Vem fazer parte desse jogo. Recife tem um lugar para você dentro do coração. Vem fazer parte desse cordão. Recife tem um lugar para você dentro do coração. Estou perdido aqui, mas eu me achei agora. Aqui. Pessoal, olha bem. Ele coloca aí. A técnica do carbono 14 permite a datação de fósseis pela medição dos valores de emissão beta desse isótopo presente no fóssil. Para um ser em vida, o máximo são 15 emissões beta por minuto por grama, tá certo? Guga, eu não estou vendo não. Eu sei que tu não está vendo, é porque eu estou lendo a questão, depois eu vou botar o quadro, tá? Após a morte, a quantidade de carbono 14 se reduz pela metade, ou seja, o tempo de meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos. Aí ele diz aí na questão: considere que um fragmento fóssil de massa 30 gramas, um fragmento de 30 gramas foi encontrado em um sítio arqueológico e a medição da radiação foi de 6.750 emissões beta para cada hora. Aí ele diz, a idade desse fóssil em anos é... Vamos embora fazer a questão? Bora, vem para o quadro, Guga. Vamos para o quadro. Vê bem, pessoal. Eu tenho 15 emissões betas por minuto para cada grama. E o tempo de meia-vida é de 5.730 anos. Eles acharam uma amostra de 30 gramas e que tinha 6.750 emissões beta por hora. Então, primeira coisa primeiro passo da questão é a gente determinar aqui. Pessoal, analisa bem. Eu tenho 15 beta minuto grama. Então, eu tenho 15 emissões beta para cada 1 grama. Só que eu não tenho 1 grama. Eu tenho quantos? Ele acabou de me dizer que a gente tinha nessa amostra 30 gramas. Então, se a gente tinha 30 gramas, eu tenho quantas emissões beta? 30 vezes 15 dá 450 emissões beta. Só que isso está em 1 minuto. Então, eu tenho 400, aqui é o meu segundo passo, 450 emissões beta em 1 minuto. Mas eu não quero em 1 minuto, eu quero em 1 hora. Não é isso? E 1 hora, pessoal, são 60 minutos. Então, aqui, 60 minutos. Vai dar X. Então, vai ser 450 vezes 60 minutos. Quando a gente fizer 450 vezes 6, 60 minutos, né? A gente vai achar quanto? Ih, meu celular estava desligado, Então, aqui vai ter que fazer na mão mesmo. Nada. 6 vezes 5, 30. Aí, 6 vezes 4, 24. E aqui, 27, né? Então, vai dar exatamente 27 mil. Pronto. Emissões beta. Só que a amostra que ele achou
tem 6.750. Então, ela tinha quanto? 27 mil. Passou uma meia-vida, aí a gente vai ter quanto, pessoal? Vai ter 13.500. Passou outra meia-vida, a gente vai ter 6.750 emissões beta. Então, qual foi o tempo para que isso acontecesse? 2 vezes o tempo de meia-vida, ou seja, 2 vezes 5.730, que vai dar 11.460, né? Acho que é 460. Pronto, esse é o nosso tempo da amostra que ele achou. 11.000 anos, 460. Então você vê, né? Teve que fazer a conta na mãozinha, mas valeu, foi uma questão legal. E a resposta da questão fica sendo que letra? Letra C de casa. Letra C. Questão bem bonitinha, para que a gente possa trabalhar ela bem legal no nosso estudo. Letra C. C de coração. Legal, pessoal. Então, vamos embora, vamos se ver aqui. Então, a gente vê, né, que é uma questão trabalhosa, mas não é uma questão difícil. É apenas uma questão que você tinha que estar bem focado. Vamos lá, vem comigo, então. Vem fazer parte desse cordão. Recife tem um lugar para você dentro do coração. Olha aí, pessoal. Agora a gente vai estudar a meia-vida, o período de semi-desintegração, que é o tempo necessário para que uma amostra vá se reduzindo à metade. Então, eu tenho uma massa, passou a meia-vida, a massa vai reduzindo à metade, vai reduzindo a 1/4, a 1/8, a 1/16. Note que isso é uma progressão geométrica, né? Onde você está tendo aqui uma desintegração. Então, o que é meia-vida? É o tempo necessário para que uma amostra se reduza à metade. Lembrando que fatores físicos, então, calor, temperatura, pressão, reação orgânica, que é um fator químico, reação inorgânica, nada altera o tempo de meia-vida. Uma vez posto o tempo de meia-vida, ele vai ficar ali. Então, pessoal, a curva de decaimento da meia-vida é claro. Ó, você nota, os elementos em azul, eles estão decaindo. O polônio está decaindo e formando chumbo, que é estável. Então, o polônio desce e o chumbo cresce. Isso é um decaimento exponencial. Então, a gente tem aqui uma curva exponencial. E olha o tempo de meia-vida de alguns elementos. Olha o urânio, 4,5 bilhões de anos. Olha o potássio, 1,3 bilhão. Agora, olha o radônio, 55,6 segundos. Lógico que num tratamento médico se usa um isótopo radioativo que a meia-vida seja curtinha, né? Para que ele não fique no organismo por muito tempo. Depois de 10 desintegrações, em média, o elemento perde atividade. Então, aqui, ó, pessoal, eu tenho uma massa M. Qual é a meia-vida? Ó, M está no tempo 0. M sobre 2, você reduziu a metade no tempo T. M sobre 4, outra, ó, reduziu a metade da metade, 2T. E assim vai. Se eu tenho um gráfico, ó, de 20 para 10, reduziu a metade. E qual foi o tempo? 30 anos. Então, 30 anos é o meu tempo de meia-vida. É o tempo para que uma amostra se reduza à metade. Como isso é uma exponencial, ó, massa inicial sobre 2, massa inicial sobre 4, e assim vai até ter a massa final, sendo a massa inicial sobre 2 vezes x. X é o número de desintegrações. Então, x é a massa inicial sobre a massa final. Então, a gente tem aqui, ó, a massa de uma amostra de um isótopo radioativo, olha que legal, de 50 gramas, então a minha amostra tem 50 gramas, diminui para 6,25 após um tempo de 15 anos. Aí ele pergunta a gente qual é a meia-vida desse radioisótopo. Vem comigo aqui. Veja, passou de 50 para 6,25 em 15 anos. Então eu vou ter o quê? Olha, vê, pessoal, vê. 50, 25, 12,5, 6,25. Tá vendo, Sara? Tá vendo, Sarinha? Não é fácil.
Não, Heloísa, é ou não é fácil? Me diz. Vinícius, é ou não é fácil? Pedro, é fácil, né? Então, ó, aqui eu tenho, ó, uma meia-vida, duas meia-vidas, três meia-vidas. Então, 3 vezes o tempo de meia-vida deu quanto? 15 anos. Quanto é o tempo de meia-vida? 5 anos. Acabou a questão. A resposta é 5 anos. Guga, pode fazer por fórmula? Pode sim, olha. Você poderia aplicar essa fórmula aqui, ó. 2 elevado a x é a massa inicial. Quanto é a massa inicial? 50 por 6,25, não é? Então, 2 elevado a x vai ser quanto? Quanto é 50 por 6,25? Dá 4, dá 8, né? Então, aqui 2 elevado a x é igual a 8. Se 2 elevado a x é igual a 8, 2 elevado a x é igual a 2 à terceira. X é igual a 3. Então, x, 3 é o tempo total sobre o tempo de meia-vida. Quanto é o tempo de meia-vida? 15 por 3, 5 anos. Eita, dá o mesmo, né, Guga? Ainda bem, né? Tem que dar o mesmo, sempre. Então, pessoal, essa é a pegada. A meia-vida é o tempo necessário para que uma amostra se reduza à metade. Fatores físicos não alteram o tempo de meia-vida. Olha bem, vamos comigo aqui continuar agora em outra coisinha bem legal. Vem para cá. Ó, letra B, né, a questão. Vê, ele diz aí, essa questão é muito legal, pessoal. A datação de águas subterrâneas podem ser realizadas utilizando a relação. Olha a relação qual é? Concentração de hélio 3 sobre concentração de trítio, que é o hidrogênio 3, não é? Referente à quantidade de hélio 3 resultante do decaimento radioativo do trítio. Olha aqui, pessoal. De 100 para 50, o tempo foi quanto? 12,4. Então, eu posso dizer que o tempo de meia-vida é de 12,4 anos. Guga, não entendi não. Vê, entende aqui, ó. Eu comecei com 100. O que é meia-vida? É o tempo para que a amostra se reduza à metade. Então, de 100 para 50. Aí eu venho aqui, ó. Quando eu tiver 50, quanto tempo passou? 12,4 anos. Legal? Então, isso foi o tempo que passou para a gente ter a meia-vida. Legal? Aí ele diz, essa datação pode ser determinada pelo produto entre o tempo de meia-vida do trítio. Olha, a datação, a questão mandou você fazer assim, olha, a datação, ela é igual ao tempo de meia-vida do trítio, que é 12,4, né? E a razão entre as quantidades das espécies, a razão entre o hélio e o trítio, não é isso? Multiplicada pelo fator 0,7. O decaimento do núcleo radioativo do trítio é apresentado no gráfico ao lado. Aí ele deu, a gente achou a meia-vida. Aí ele diz, ó, quantos anos possui uma amostra de água retirada de um lençol freático, cuja concentração de hélio é 9 vezes a concentração do hélio, é 9 vezes a concentração do trítio. Aí ele quer saber a resposta. Vamos embora? Bora. Olha, eu vi no gráfico que a meia-vida era quanto? 12,4 anos. Ele me diz na questão que a datação ela é achada como, pessoal, você multiplicando a meia-vida, não é? Multiplicando a meia-vida pela concentração do hélio com hidrogênio, multiplicando pelo 0,7 que ele mandou. Então, como é que eu vou achar essa datação aqui tão bonitinha? Essa questão bem legal, né? Quem é o tempo de meia-vida? 12,4 anos. Guga, como é que tu sabe que é 12,4 anos? Eu achei, tá? No gráfico. Quanto é a relação hidrogênio-hélio? Olha, o hélio é 9 vezes, então aqui dá 9, não é verdade? E aqui vai dar quanto? Aqui vai dar o tempo de meia-vida, que é 0,7. Aliás, tempo de meia-vida não, né? A constante, que é 0,7. Pronto. Aí agora, pessoal, a gente vai fazer
a continha dessa questão, né? 12,4 vezes 9, né? Que vai dar quanto? 9 vezes 4, 36. 9 vezes 2, 18, né? 18 com 3, 21. 9 vezes 1, 9 e 1, 11. Então, a datação é quanto? 11, 111,6 vezes 0,7. Então, pessoal, é 70% de 111,6. Mesmo sem olhar a alternativa, aqui, ó, você vai multiplicar por 0,7. Você multiplicaria por 7 e depois tiraria uma vírgula, né, que seria o mais legal de se fazer, né, o mais rápido de se fazer. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, 6 vezes 7, 42, 111 vezes 0,7. Isso aqui vai dar aproximadamente 78,12. Então, a resposta é 78,12. A datação dele. Bora ver se tem resposta? Vamos lá. Cafezinho. Olha aí, letra A, 78. Então, tá na letra A para a gente resolver a questão bem bonitinha. Certinho? 78 foi a resposta que a gente achou, tá vendo? Só fazer conta, né? Aí vamos lá, pessoal. Continuando aqui nessa questãozinha, a gente tem a velocidade de desintegração. A velocidade de desintegração, ela é a quantidade de átomos em um determinado tempo. Agora, tem algo que é bem importante que a gente entenda, que é a constante radioativa. Vê bem. Vamos voltar aqui para o nosso quadrinho. O que é a constante radioativa? Olha, a constante radioativa, você tem uma grandeza chamada vida média. Pessoal, olha bem, vida média é algo, tá, que é muito estatístico. O que é a vida média de uma população? Diga assim, a vida média da população de Serra Talhada é 70 anos. Quer dizer que todo mundo morre com 70 anos? Não, porque na média, né? Então, quando eu digo que a vida média de uma amostra é de 20 anos, eu quero dizer que, na média, aquela amostra radioativa se desintegra em 20 anos. Como é que eu calculo isso? Pessoal, isso é um valor que foge ao nosso cálculo do ensino médio, tá? É um valor estatístico. É um valor estatístico. Então, a gente tem que o tempo de meia-vida é 70% da vida média. Isso é estatisticamente calculado, tá? Foge a gente. Então, a vida média pode ser calculada pelo tempo de meia-vida sobre 0,7. Guga, isso é uma fórmula? É uma fórmula, tá? Para o Enem é muito raro cair isso. Nunca caiu, tá? Pode vir a cair, mas para outras provas pode cair sim. E o que eu quero chegar? Eu quero chegar aqui, ó. Existe, isso é importantíssimo para qualquer vestibular, tá? Para qualquer prova, qualquer exame, que é a constante radioativa. Você precisa entender. Pessoal, a constante radioativa, se ele vier assim, ó, 1 sobre 210 hora a menos 1. Guga, o que quer dizer isso, Guga? Vê. Quer dizer assim, ó, numa amostra radioativa, tá? Numa amostra radioativa, tá bom? Numa amostra radioativa com quantos átomos tem? Vou mudar até a cor aqui para ficar bem, ó. Com 210 átomos ou com 210 nuclídeos, com 210 átomos, tá? Um se desintegra exatamente. E qual é o tempo? O tempo é esse aqui, ó. A cada hora.
Entendeu? Então, pessoal, a constante radioativa, ela me diz quantos átomos eu tenho na amostra e quantos desintegram a cada tempo. Então, se eu tenho 210 átomos e um se desintegra a cada hora, qual é o tempo para que essa amostra se acabe? Veja, eu tenho 210 átomos e cada um se integra a cada uma hora. Então, eu vou precisar de 210 horas. Logo, eu digo que o primeiro átomo se desintegrou na primeira hora, o segundo na segunda, o terceiro na terceira. Na média, demorou quanto? 210. Então, eu posso dizer que a constante radioativa é 1 sobre a vida média. Então, a constante radioativa, ela me diz quantos átomos desintegram em um determinado tempo. Isso é muito legal, tá? De se entender e de se fazer. Então, vê, pessoal, a gente pode vir aqui, ó, e fazer exatamente isso que eu mostrei, ó. 1 sobre 1.400 anos a menos 1. Quer dizer o quê? Que numa amostra de 1.400 átomos, um se desintegra a cada ano. Então, qual é o tempo que a amostra toda vai demorar para desintegrar? 1.400 anos, na média, né? Então, isso é a vida média. Por isso que a constante é 1 sobre a vida média. Bem legal, né, pessoal? É bem interessante. Então, vida média é a propriedade cinética que indica o tempo necessário para que os átomos de uma certa amostra de isótopos radioativos se levam para se desintegrar. É uma vida média, na média, tá? Essa expressão não é demonstrada no ensino médio, mas é um valor estatístico, é na média. Você faz uma conta para ter na média. E a atividade de um nuclídeo é a quantidade. A atividade de um nuclídeo é um isótopo radioativo, é a quantidade com que esse elemento vai se desintegrando, tá? A unidade pode ser dada em Curie ou então em Becquerel. Então, vê bem, pessoal, olha que questão interessante. Preste atenção. Eu acho que tu devia respirar um pouquinho, fazer essa questão e depois ver a minha correção. Vê. A atividade inicial de uma amostra radioativa é de 28 desintegrações por minuto. Meia hora depois, ou seja, conhecidos 30 minutos depois, né? A atividade, ou seja, a quantidade que está desintegrando é de 14 desintegrações por minuto. Quantos átomos do nuclídeo radioativo havia na amostra inicial? Quantos havia na amostra inicial? Vê, pessoal, a questão passa primeiro, sempre que vou resolver essa questão, eu comento com os alunos, a dúvida que o cara tem é o que danado ele quer, né? É a primeira dúvida que você tem, diz, pô, o que é que esse cara quer? E aí você vem para cá. 30 minutos é o tempo de meia-vida. Como ele quer a quantidade, então, pessoal, ele quer a constante radioativa. Ele quer saber quantos átomos eu tinha numa amostra. É a minha constante. Ele, então, me dá aqui, ó. A vida média é o quê? É o tempo de meia-vida dividido por 0,7. Quem é o tempo de meia-vida? 30 dividido por 0,7. Mas veja, toda vez que ele quer numa questão quanto eu tenho numa amostra inicial, eu só posso achar isso pela minha constante radioativa. E a constante radioativa, matematicamente, é o inverso da vida média que a gente acabou de ver. Então, quem é a constante radioativa? 1 dividido por 30 por 0,7. Então, quem é minha constante radioativa? 0,7 por 30. E aí, pessoal, agora é que a questão fica linda, porque o aluno ia ter que saber demonstrar o que ele aprendeu aqui, ó. O que quer dizer isso? Que numa amostra de 30 átomos se desintegram 0,7. Só que ele disse que estava desintegrando quanto no início? 28. Então aqui eu tinha quanto na amostra? Ó, ele me diz que 28 desintegrações no início. Então quantos eu tinha no início? 28 vezes 30 dividido por 0,7. Aí aqui, ó, vai dar quanto, pessoal? 1.200. Concorda comigo? Então, ó, 28 vezes 30 dividido por 0,7. Então, a quantidade que eu tinha inicialmente era de 1.200 átomos.
tá uma questão muito, muito interessante. Muito, muito interessante mesmo, tá? Muito interessante. Essa questão vale a pena muito você prestar atenção nela mais de uma vez. Então, a resposta dela, 1.200 átomos. Pessoal, lembre-se que um becquerel, que eu falei agora, é uma desintegração por segundo, tá? Quanto maior, preste atenção, a intensidade da radiação, a distância que a pessoa está da fonte e o tempo que a pessoa ficou, maior é o efeito da radiação, que são efeitos realmente extremamente cruéis, né? A gente sabe disso. Tem os efeitos biológicos, que são, por exemplo, náusea, vômito, perda de apetite, febre, hemorragia, queda de cabelo e diarreia. E a longo prazo você tem mutação genética, incidência de câncer e o desenvolvimento embrionário prejudicado. Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido, porque radioatividade é um assunto bem legalzinho, né? Beijo, até a próxima. Dá uma força aí. Segue o canal.